Bom dia aos internautas, pelo Facebook, do Pátria do Evangelho, pela comunitária Vida Nova. Tenham todos um bom dia. Estamos dando início às nossas atividades, de domingo. E eu convido a todos, então, para que façamos uma prece, fechemos os olhos, mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus. Disse Jesus, onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas, que ali ele se encontraria. E é nessa certeza, nessa máxima, que todos nós nos encontramos aqui hoje, reunidos, sentindo o amor, a energia do nosso Mestre Jesus a envolver cada um de nós. Permitir, Senhor, que os teus propósitos possam, como sempre, estar em nosso auxílio, nos ajudando, nos inspirando, para que nós possamos compreender as lições que serão transmitidas na manhã de hoje, que possamos sair daqui mais fortalecidos, compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que nos ajuda a entender a nossa caminhada, as vicissitudes da nossa vida. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade da manhã de hoje. Que assim seja. Bem, hoje as nossas atividades serão um pouco diferentes, Porque nós trazemos alguém de fora para alegrar o nosso ambiente, para trazer informações novas para todos nós. E nós temos aqui hoje como convidada a nossa companheira Lúcia Helena. Ela é do Centro Espírita Paz e Amor, e ela vai nos brindar com o tema Nosso Tempo, muito atual para nós, o nosso tempo. Então eu convido a nossa companheira, fique à vontade, vocês querem ouvi-la, Obrigada. Bom dia. Eu acho que somos heróis. Um domingo de manhã de carnaval. Por isso que eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. E faz tempo que eu não venho à casa, então eu estou muito contente. E a gente se reconheceu, todos que é da minha época que eu vim aqui, nós nos reconhecemos e eu fico muito contente com isso, porque a gente muda, Todo mundo muda. Então, uma das coisas que a gente reflete muito é sobre o tempo. Principalmente nós que já vivemos um pouco mais, e aí a gente pensa assim, como o tempo passa rápido, E a gente está sempre correndo contra o tempo, como essa imagem aqui aparece. Mas a coisa mais importante que seja a nossa preocupação com o tempo, como nós vamos apresentar, é a gente aproveitar o tempo que nós temos. A gente tem uma preocupação tão grande que o tempo está passando muito rápido e a gente fica correndo e a gente esquece que a coisa mais importante, principalmente nós, que já compreendemos por causa da doutrina, já temos informações acerca de como é o nosso tempo, como que a gente deve fazer. Então, aproveitar mais o tempo, que é o que nós vamos falar sobre isso agora. Então, relembrando um pouco o tempo, Isaac Newton, no século XVII, 1687, disse, esse homem dessa cabeça maravilhosa, claro que um espírito superior, que vem sempre nos auxiliar, e ele disse, o tempo é absoluto, verdadeiro e matemático, por si só e por própria natureza. Flui uniformemente, quer dizer, não muda, Sem relação com nenhuma coisa externa e é também chamado de duração. Então, o tempo é igual, não muda, esteja onde estivermos, ele não muda, e de acordo com Newton.
nada interfere no tempo. Então, naquela época se acreditava nisso. Até que surgiu Einstein, esse homem fantástico, maravilhoso. E eu fico olhando a foto dele e pensando que o gênio, eles são diferentes, né? Ele fazia vários gestos, ele punha a língua para fora, não sei se vocês já viram foto dele, e era uma loucura. E aí eu fico pensando, imagine a cabeça de um gênio desse, vivendo no nosso tempo, onde ninguém entendia o que ele estava falando. Só aqueles que conviviam com ele, felizmente, que a espiritualidade sempre manda, quando manda espíritos muito superiores do que a média, ele vem acompanhado de outras pessoas. Só que até hoje ele é considerado o maior gênio que nós já tivemos. Então eu fico imaginando a cabeça desse homem, como que devia ser. De qualquer forma, foi ele que descobriu, em 1915, já no século XX, que ele apresentou a teoria geral da relatividade. Então, foi uma coisa assim tão impressionante, né? Porque a gente vinha com aquele conceito de que o tempo era absoluto, né? Aí ele veio falando sobre a influência da gravidade no tempo. E quando surgiu a noção de espaço-tempo, aí ele disse, o tempo é relativo dependendo da velocidade. Aí até hoje, gente, de 1915 até hoje, eu, por exemplo, não entendo muito bem isso. Já vi várias vezes, li sobre isso, mas eu tenho dificuldade para entender, a não ser na prática. Por isso eu trouxe algumas informações acerca da prática, que é o mais importante para nós, compreendermos dentro daquilo que nós estamos vivendo, né? E aí, eu trouxe esse exemplo aqui, porque entender exatamente como Einstein explicou não é bem o nosso objetivo também, né? Mas podemos compreender isso na vida, no exemplo dessa tabela. Então, imaginemos uma viagem de Americana a Campo Grande, que dista mais ou menos 1.000 quilômetros uma da outra. Então, nós colocamos Campo Grande exatamente para arredondar, 1.000 quilômetros. Então, vamos ver o meio de transporte, e a velocidade desenvolvida e o tempo de viagem. Então, se eu estiver andando de um burrico, ou um meio de transporte mais lento, eu vou andar uma média de 10 km por hora, então eu vou levar 100 horas. Se eu for de carro, numa média de 100 km, eu vou levar 10 horas. De avião, uma média de 750 km por hora, 1h20. De caça Mirage, que é aqueles aviões supersônicos, né? 30 minutos. Então, e de ônibus espacial, que dá 28.000 km por hora, 0,036 segundos. Então, é tão interessante a gente ver isso. Imagina então, vamos mudar de ônibus espacial para um burrico, a diferença, né? Então, embora a gente não esteja muito acostumado com esse caça Mirage ou ônibus espacial, nós sabemos que tem essa informação e ela é real. Então, dá para compreender o espaço-tempo. Quer dizer, dentro de um determinado espaço, o tempo que nós vamos ter é diferente, né? Então, dá para entender o que Einstein disse, embora ele tenha falado do universo, da parte espacial, né? Mas aqui, na nossa realidade, é isso. E existe relatividade também no conceito de novo e velho. Então, se eu tenho um carro do ano 2000 e compro um do 2010, né? O carro de 2010 é novo, mas para quem comprar do ano de 22, o de 2010 é velho. Então, é uma coisa muito interessante, né? E aí tem também as pessoas, nós,
né? Uma pessoa de 50 anos é velha para alguém de 20, mas é nova para alguém de 80, né? Eu me lembro contar um caso para vocês. Eu estava no carro com meus filhos, eu, meu marido e 2 filhas minhas atrás. E aí, meu marido mencionou um amigo dele que tinha falecido, e eu falei, que idade? 62 anos. Eu falei, nossa, tão novo, eu tenho 70. Claro que uma pessoa de 62 para mim é nova. Eu já tinha 8 anos quando ela nasceu. Aí, as minhas 2 filhas olharam uma para a outra assim, eu falei, o que foi? Mãe, 62 é velho, tanto que é a terceira idade. E aí eu pensei, nossa, então é a relatividade. Para os meus filhos que não têm nem 40 anos, 62 é velho. E para mim, com 70 anos, é novo, nossa. Aí eu falei, não, é que para falecer... Uai, mãe, antigamente se falecia. Antigamente se falecia mais com essa idade. Eu falei, mas não hoje. As pessoas estão chegando 90. E a espiritualidade fala que com o passar do tempo, a nossa medicina, que vai melhorar, como a gente tem visto a diferença, esses últimos anos, o tanto que cresceu, que mudou, que melhorou, que a gente quer oferecido para todos nós uma coisa muito melhor, então que a gente está vivendo mais e vamos viver muito mais, com condição de vida melhor, porque não adianta chegar em 80, 90, 100 anos com uma qualidade de vida ruim. Eles estão se referindo a uma qualidade de vida melhor. Então, eu, por exemplo, tenho 70 anos e fico pensando assim, mas eu não parece que eu sou velha? Por que não parece que eu sou velha? Porque eu ainda tenho atividade, tenho vitalidade, eu saio, dirijo para todos os lados, eu ainda cuido dos meus netos. E então, como que eu sou velha? Eu esqueço que eu tenho 70 anos. Então, quando os jovens chegarem nisso, eles vão compreender do que eu estou falando. Aquelas pessoas que são mais perto da minha idade entendem direitinho do que eu estou falando, né? Então, isso é muito relativo. A outra coisa que nós podemos imaginar é como os tempos felizes passam depressa e os tristes e ruins passam devagar. Então, se você está numa sala de espera e o médico está atrasado, você fala, nossa, meu Deus, 1 hora é uma tortura. 20 minutos imagina 1 hora. E só que quando você está com amigos, se divertindo, quando você olha e fala, nossa, mas já tenho que ir embora, que pena, ai, estava tão gostoso. Então, a 1 hora lá na sala de espera é uma coisa, a sensação que nós temos. E lá na sala de espera, não sei, com os amigos é uma coisa, na sala de espera até tem esse senhor que está olhando no relógio, né, pensando, nossa, que coisa desgastante ficar aqui esperando. O outro exemplo, se você perguntar para um adolescente sobre o tempo que passa na escola, 5 horas hoje em média, né, e o mesmo tempo no celular ou no videogame, o que passa rápido e o que demora mais para passar. Então, às vezes, uma criança está lá no quarto, um jovem adolescente que está lá no quarto e você fala, rápido, rápido, nós já temos tempo. E ele achou, nossa, mas eu nem fiz aquilo que eu queria, não falou com um amigo direito. Então, o tempo é relativo a tudo. Espaço, tempo, que foi o que Einstein falou. E, para dar um exemplo bom, né? A Madre Teresa de Calcutá, quando lhe perguntaram, a senhora não chora pelos pobres e miseráveis? E ela disse, eu não tenho tempo para chorar. Eu tenho que aproveitar o meu tempo para fazer o bem, para auxiliar aqueles que choram, ao invés de ficar lamentando e sofrendo por isso. E a Madre Teresa de Calcutá usava todo o seu tempo em benefício daqueles que sofriam. E aí eu quero fazer uma colocação sobre nós.
o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? Eu me lembro de que eu ficava muito angustiada quando eu via as coisas tristes, pessoas passando fome, aquelas crianças sem condição, e eu pensava, nossa, eu pude dar escola boa para os meus filhos, fazer por eles o que eu podia, e essa criança nem oportunidade que tem. Eu lembro, eu vou muito na sopa lá que o seu José fundou, que a gente chama de sopão. Hoje ele chama, antes chamava José Rampazzo, hoje chama Maria de Nazaré, que mudou de local, e então parou na pandemia, e aí depois quando retornou, pegou esse nome. Nós chamamos de sopão. Então tem crianças lá que são muito difíceis, eu já vi mãe assim, não ligando para o tanto que a criança queria, quando uma criança chegou chorando para a professora de evangelização, porque lá nós temos isso também, durante aquele tempo, e ele falou, eu queria minha mãe, eu falava para minha mãe que eu queria vir e ela demorou para vir. Então uma criança com aquela sede, né, de ir para o lugar, de encontrar os amigos, a professora. Então ele não ia só por causa do leite com pão que eles recebem, da sopa, né? Ele ia porque ele sentia prazer. Então eu imagino que esse espírito já tem uma tendência a querer fazer aquilo que é bom, né? Então a gente vê esses espíritos novos que estão chegando, que vão construir um mundo melhor, que é o que se espera, né? E aí eu me lembro que eu perguntei para uma amiga, nossa, você não fica angustiado? Ela falou, não, eu trabalho, e trabalha mesmo. Ela tem mais ou menos a minha idade e ela chega no sopão 6 horas da manhã e sai 2, 3 horas da tarde, fazendo todo tipo de trabalho, limpando banheiro, limpando fogão, cozinha, sabe? Então, por isso que ela não sentia angústia. E aí, nesse momento, eu fiquei pensando, nossa, então, por que eu ando tão angustiada? Talvez porque eu não esteja fazendo o suficiente, né? Depois desse dia, eu até me acalmei um pouco, e é claro que a gente não pode nem se comparar à Madre Teresa de Calcutá, mas uma coisa que eu gosto sempre de lembrar toda vez que eu falo, nós chegaremos lá. Isso, a nossa doutrina conseguiu trazer para nós. A tranquilidade de que, embora não sejamos espíritos ainda que fazem todo o bem, que trabalham isso, que sacrificam, que às vezes a gente olha e fala, nossa, né? Que coisa impressionante. Nós chegaremos lá. Quanto tempo? Não faço a mínima ideia, porque isso é individual. Cada um chegando, aprendendo, colocando em prática, vai chegar mais ou menos tempo. Não tem problema. Nós chegaremos lá, né? E isso é fantástico, a gente pensar nesse tempo em relação às nossas decisões e aquilo que a gente coloca em prática. Deixa eu ver aqui. E aí, né, voltando à pergunta, o que nós estamos fazendo com o tempo? Estamos parando para chorar, reclamar, lamentar, ou estamos usando o nosso tempo para aprender? Que foi, eu passei mais rápido. E com as experiências boas e difíceis, né? Todos nós temos momentos felizes, momentos de dificuldade, porque nós estamos aqui, nós não estamos de férias. Nós estamos aqui numa escola para a gente aprender. E esse aprendizado, ele varia de situação para situação. Às vezes eu venho com muita condição financeira, material, e falo, nossa, o que essa pessoa vai aprender? Um monte de coisa. Aprender a lidar com isso, a saber como ele faz isso. Então tem o aprendizado intelectual e o aprendizado moral. Está usando bem essa condição financeira? Eu conheço várias pessoas. Nós temos uma pessoa lá no Sopão que tem uma condição financeira muito boa.
E eles não somente ajudam em tudo, precisa disso, uma máquina, precisa daquilo, uma coisa que é para ajudar, precisa de leite, não ganhou leite o suficiente para esse mês, é ele que coloca todo o leite. Dá para perceber que ele tem uma condição financeira melhor. E nem ninguém, se eu falar para vocês, vamos lá ver quem é essa pessoa, ninguém reconhece. Roupa simples, comportamento simples, trabalhando lá, cortando legume, como qualquer um de nós. Isso é a gente usar bem. Então, mas então toda pessoa que tem muito dinheiro, ela tem que fazer isso também, ir lá? Não, tem gente que trabalha dentro de uma empresa, cuidando bem dos próprios empregados, tem gente que trabalha num trabalho, por exemplo, ele é capaz de... Um médico, às vezes ele tem carinho e trata bem o seu paciente, ou aquele que oferece de vez em quando ou vamos dizer mensalmente, ou sei lá quanto tempo, ele oferece consultas gratuitas, ou é capaz de fazer um desconto. Então tem várias formas que a gente tem de auxiliar, mesmo não sendo a Madre Teresa de Calcutá, ou sendo uma pessoa que tem condição e oferece o trabalho dele. E muitas vezes nem é o dinheiro, mas o trabalho, o carinho, né? E tudo aquilo que nós podemos fazer. Então, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou fazendo o melhor que eu posso. E os momentos difíceis, compreender que a dificuldade é uma lição que nós precisamos. E a facilidade são momentos bons que nós também podemos aprender, agradecer. Eu sempre falo que o momento difícil é aquele em que nos testa para a gente saber como que a gente deve fazer enfrentar e a condição que nós temos de aprendizado. O que é que eu estou aprendendo com isso? Então, às vezes você está passando por uma dificuldade e aí você se pergunta, nossa, o que será que isso está tentando me entender, me explicar, me ensinar? E lembrando aquilo que o Chico Xavier sempre falava, isso também vai passar. Isso é importantíssimo para nos dar força, lembrando que a espiritualidade nunca nos abandona, que nós estamos sempre sendo auxiliados. É óbvio que depende muito do nosso pensamento, do nosso sentimento, aquilo que nós somos capazes de oferecer, né? Quanto mais ligados à espiritualidade, tendo paciência com os momentos difíceis, é claro que o amparo é maior. Mas o fato é que nunca estamos sós. Temos sempre aquele espírito protetor que nos auxilia nos momentos difíceis e nos fáceis, para que a gente não se perca dentro da alegria e acabe desviando aquilo que é necessário. Agradecer também os momentos fáceis e felizes, pensando o que eu estou aprendendo com isso. Lembrando que estamos numa escola. Eu gosto sempre de comparar com uma escola que a gente cursa normal. Tem gente que ama português e odeia matemática, mas tem que aprender. Tem gente que adora ciências, mas não gosta, sei lá, de física, mas tem que fazer. E todas essas coisas que todos nós temos experiência na nossa vida, né? Na Gênese, no 5º livro da obra de Allan Kardec, maravilhoso esse livro. Às vezes a gente fica muito no Evangelho e no Livro dos Espíritos, que é a base, né? Maravilhoso, sem contar o Livro dos Médiuns. E esquecemos essa 5ª obra dele, onde ele fala do futuro, fala desse mundo, fala de todas as coisas que nós iremos passar. E aí ele fala num determinado capítulo, aqui está no capítulo 18, cujo título é Sinais dos Tempos.
Aí Kardec diz que a humanidade tem realizado grandes progressos na ciência, artes e bem-estar material. Deixa eu ver se é o que eu tenho aqui, eu já falei. Porém, a humanidade está precisando precisa ainda de realizar muito progresso na área da caridade, da fraternidade e da solidariedade, para existir bem-estar moral, e para isso será necessário elevar seus sentimentos e destruir tudo que a leve ao egoísmo e ao orgulho. Quer dizer, essa imagem aqui eu acho ela fantástica, né? Que somos nós, né? Virado de costa um para o outro, mas a necessidade que temos de nos dar as mãos. E porque a gente vê muito progresso, né? Na ciência, na parte intelectual, na parte de ciência, que a tecnologia, tinha esquecido a palavra, na tecnologia, mas a parte moral está difícil. E aí às vezes a gente pensa, será? Não, mas foi confirmado pelo livro pela Gênese. Eu me lembro de uma parte em que ele diz assim: já estamos há quase um século, isso lá no século XIX, ele disse 1800 e alguma coisa, e porque 1853 foi quando foi lançado o Livro dos Espíritos. A Gênese foi depois, né? Mas ainda era no século XIX. E ele disse, há quase um século já entramos no mundo de regeneração. Gente, no século XIX, nós estamos no século XXI. Aí a gente fica pensando, nossa, quanto tempo se leva para entrar no mundo de regeneração? E aí a gente lembra de outra orientação do plano espiritual, que é, isso se faz muito lentamente. Por que tão lentamente assim? Para que a gente possa aprender isso, solidariedade, caridade, fraternidade. E aqueles espíritos que ainda estão mais atrás, que não conseguem ainda compreender, ter mais oportunidade de aprendizado, lembrando aquilo que Jesus disse: nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Então, por quê? Porque somos todos iguais, somos espíritos que viemos, somos todos filhos de Deus, e ninguém, por mais que faça, ninguém, por mais que distorça o próprio caminho, siga um outro, se perderá. Foi uma promessa de Jesus, porque faz parte da lei do Pai. E tudo que Jesus ensinou é lei do Pai. Não foi Jesus que fez essas leis, ele simplesmente nos trouxe. E foi uma coisa que me deixou muito tranquila quando eu comecei a estudar as leis da nossa doutrina, que eu pensei, nossa, graças a Deus ninguém vai viver eternamente no inferno. Porque quando nós descobrirmos tudo isso, o inferno que está dentro de nós vai passar e nós vamos aprender. E isso é maravilhoso, gente. Imagine uma mãe que tem boa intenção, que está aprendendo, que está no bom caminho e tem um filho num caminho horrível. E essa mãe o ama e deseja o melhor para ele. Você já pensou uma mãe pensar num filho no inferno eterno? Né? E a doutrina nos trouxe essa informação maravilhosa e encheu o nosso coração de esperança por todos. Embora a gente pense em crimes horríveis que são, mas esses um dia despertarão para o bem, por mais que demore, e vão ter a oportunidade de seguir no caminho do bem, a caminho do Pai. E não é uma tarefa fácil, né? Que a gente consiga isso, porque nós sempre queremos o melhor para nós. Egoísmo. Então a gente sempre pensa, a gente faz prece por aqueles que sofrem, claro, a gente já consegue compreender. Tanto que às vezes as pessoas ligam para a gente
manda mensagem: olha, fulano está passando por um momento difícil, você pode fazer prece? Ai, meu filho, minha mãe, meu irmão, ai, ficou muito doente, ai, está muito desequilibrado. E a gente tentando sempre ajudar, mas na hora que um filho nosso está doente, aquele amor, aquela dedicação, aquele sentimento é muito maior, né? Vai chegar um momento em que nós sentiremos isso, porque isso que nós fazemos pela família é um treino. Nós vamos fazer isso para todos, né? Madre Teresa de Calcutá, ela tinha a capacidade de amar a todos como os filhos, né? Então vai chegar esse momento. Eu falo que família foi a maior das criações do Pai, né? Eu falo que é uma sacada, né? Claro que é muito maior do que a gente pensa, porque nós treinamos o amor absoluto, que a gente é capaz de dar o nosso alimento para o filho, dar aquilo que é melhor para eles, na hora que eles precisam, que a gente passa noites em volta, e não importa que idade tem esse filho. Eu e meu marido outro dia estávamos olhando esses vídeos na TV, né? Eu não sei como é que é, acho que chama live. Olha a dificuldade que a gente tem com a tecnologia. E aí nós estávamos sonhando, porque quando as crianças eram pequenas, eu sonhava em ter desses carros que tem, como é que chama? Hoje chama home care, home não sei o que lá. Como? Alguém lembra? É uma casa dentro de um carro. É um trailer. Naquela época era trailer. Hoje o nome ficou muito mais sofisticado. Motorhome. Aí, tá vendo? E eu lembro que eu sonhava, e outro dia eu estava olhando, né? Aquilo, um maior, um menor, um que eles tinham filho, podia sair com a família, e aí tinha aquela cama enorme lá no fundo e uma cama menor que é para as crianças ou para a visita ou para os filhos maiores. E eu falei assim para o meu marido: você sabe onde nós vamos dormir, né? Ele falou: na cama grande? A cama grande é para os nossos filhos, que eles têm neto, e os netos vão ter que ficar lá, nós vamos ficar naquela caminha. E aí eu pensei o tanto que nós renunciamos a coisas em prol daqueles que nós amamos muito. Vai chegar uma época em que faremos isso para muito mais pessoas. Madre Teresa de Calcutá comia muito pouco porque ela não queria que faltasse para aqueles que ela ajudava e que ela amava como filhos, né? E o mais bonito, olha essa imagem, quer dizer, nós achamos que somos melhores do que realmente somos. O gatinho acha que ele é um leão, né? Então temos que vencer isso em nós, que são as duas chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Então, às vezes a gente pensa assim: nossa, é mesmo, vou ser melhor. Saímos daqui e esquecemos, né? Ah, não, mas eu sou melhor, eu já faço isso, faço aquilo. E de repente, nossa, não sou orgulhoso. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas o orgulho, ele é inerente ao ser humano, no nível de desenvolvimento espiritual em que nos encontramos. Então, cada detalhezinho é necessário trabalhar. Quando nós olhamos para uma pessoa que está caída na rua, né? Temos que lembrar, todos somos iguais. Filho do Pai não é pior que eu. E eu não sou melhor que ele. E as pessoas, os espíritos evoluídos, também não. É uma questão de estrada, a posição em que cada um está. Então, a Madre Teresa está num determinado ponto da estrada que nós caminhamos para o Pai, que ela já caminhou mais rápido ou menos rápido, não sei, porque eu não conheço o passado dela. Mas nós estamos aqui e chegaremos lá. Então, por que ela seria melhor que nós? Ela hoje está numa
parte do desenvolvimento dela melhor que o nosso, mas nós chegaremos lá. E aquela pessoa que faz muita coisa errada, que não está ainda ligada ao bem, ela não é, eu não sou melhor que ela? Não, porque ela vai chegar aqui e vai chegar lá também. Isso é maravilhoso, compreendermos isso para a gente nunca, porque o ponto pior que existe do orgulho é a gente achar que é melhor que alguém. Ou termos complexo de achar que pessoas são melhores que nós. E isso a doutrina nos ensinou. Todos somos iguais. Né? Então temos que corrigir isso. Essa outra imagem que aparece a pessoa deixando que espíritos que não nos quer bem é capaz de virar a nossa atenção para outras coisas que não para a dificuldade que outras pessoas passam. Então Kardec esclarece que o período que estamos vivendo marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Esse é um movimento universal no sentido do progresso moral. A geração futura que se prepara para nosso orbe será formada de elementos mais depurados, com ideias e sentimentos muito diversos da geração atual. Essa melhora do planeta já vem sendo garantida há muito tempo, mas como eu disse, demora mais para dar oportunidade para todos nós aprendermos e ainda herdarmos a terra. Bem-aventurados que são brandos e não sei o que diz, que serão, que eu esqueci o outro, mas que são brandos, que eles possuirão a terra. Aí essa mensagem de Jesus, a gente pensa, nossa, imagina aquele povo há 2000 anos atrás. Uai, mas não é espírito, não é na terra? Não é no plano espiritual, lá no plano do Pai? Não, nós herdaremos a terra em condição melhor, porque estão vindo espíritos melhor que nós, que vão cuidar do planeta, e nós vamos olhar para eles e aprender. Olha as crianças de hoje, né? Tem as mais difíceis, que também, né, vão aprender. Mas tem aquelas que estão prometendo uma mudança no mundo. Não é no nosso país que a gente sente de perto a dificuldade, mas esses espíritos novos estão aí. Olha a promessa de Jesus, que possuirão a terra, né? Porque nós caminhamos devagar, o nosso planeta também evolui e nós viveremos momentos melhores, né? O velho mundo, então, estará morto e viverá apenas na história. Como hoje nós lembramos da Idade Média, né? A gente lá no futuro, porque se Deus quiser a gente vai reencarnar aqui, né? Lá no futuro nós vamos olhar e falar, nossa, que tempo difícil foi aquele, né? Ai, que dificuldade, coitado deles. Nós, porque possivelmente nós estávamos lá na Idade Média aprontando, né? Porque muita coisa a gente está recebendo como resultado daquilo que nós mesmos provocamos, né? Então isso vai ficar no passado. E as crenças, os costumes bárbaros, que tem costume ainda, que é bárbaro, que a gente olha para o passado e pensa, mas ainda é leis, né? E também quanto mais avançamos no sentido material, mais sentimos que falta algo. E é isso que nós estamos sentindo. Tá difícil, né? A nossa vida tá difícil, não tem a menor dúvida disso. Mas nós observamos pessoas procurando, pessoas que antes não procuravam, estão procurando uma coisa para preenchê-los, que eles não sabem direito o que é, e estão se voltando mais para religiões ou formas diferentes de espiritualidade, espiritualismo, seja o que for. Então, nós estamos avançando nesse sentido, então, mesmo que a gente não perceba. Então, isso é o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos e aspirações que são como que o pressentimento de um estado melhor das coisas. Nós sabemos, porque foi passada a informação para nós, mas tem gente que não, né? Que nunca se ligou e de repente está sentindo isso.
é o momento do aprendizado. A nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento de cada um a que houver chegado. Não será um mundo perfeito ou feliz, mas sem dúvida muito melhor. Quando a gente lembra no tempo de conquista, a gente vai lembrar da pré-história. Foram milhões de anos para o homem chegar no mundo de provas e expiações. O mundo de prova e expiação, lá desde que transferiu do mundo primitivo, olha quanto tempo, gente, faz tempo demais. Segundo a informação da espiritualidade, o tempo do mundo de regeneração é mais curto. Com o tempo Por quê? Porque nós já compreendemos, caminharemos mais rápido, né? Então a gente tem muita esperança. Não é um mundo feliz, mas vai ser um mundo mais justo, mais equilibrado. E hoje é tudo que a gente sonha, né? Claro que vai ter mundos felizes, a gente pensa, nossa, lá no futuro vai ter mundo feliz. Mas não vamos pensar nisso não. Vamos pensar nisso que a gente conquistou até agora. E isso, gente, eu estou colocando como se nós já tivéssemos conquistado, né? Por quê? Porque nós já compreendemos, mas existe um trabalho muito grande, ainda que é nos dado oportunidade e que nós precisamos. Lembra de vencer o orgulho e o egoísmo? Faz parte dessa nossa conquista para um mundo melhor. Nós que estamos encarnados aqui e agora, nesse momento no nosso planeta, que passa por essa transformação tão importante, estamos tendo a oportunidade de, compreendendo esse momento especial, aproveitar a oportunidade de conquistar esse mundo novo que se aproxima, seguindo a orientação de Jesus. Segundo a espiritualidade, nós estamos vivendo um momento mais importante do nosso caminhar, que é a hora que a gente aprende lições fantásticas para passar para um mundo de regeneração, porque iremos nos regenerar. Importante lembrar isso, né? Estamos vivendo um dos momentos mais importantes da nossa vida. E aí que Jesus disse, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Isso está em Mateus, né? Em São Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Era isso que eu estava tentando lembrar e eu sempre adianto, né? Porque a gente já, mais ou menos, esse negócio está na nossa cabeça e eu sempre adianto. Mas isso é fundamental. Nós temos que trabalhar para conquistar esse mundo. Essa terra melhor, porque Deus me livre, né, gente? A gente ainda conseguir, a gente ainda passar milênios nesse mundo difícil, né, que nós estamos. E o planeta Terra, que deve ser respeitado, né, é o nosso lar. Então, é uma coisa maravilhosa. Eu amo o nosso planeta, amo. Então eu olho essas coisas maravilhosas, esse mundo azul, que com todas as dificuldades traz para nós belezas inenarráveis. Às vezes a gente fica vendo, hoje em dia nós temos muita oportunidade, né, de ver na TV essas lives em que aparece o mundo e todos os lugares que a gente não conhece que são maravilhosos, né? Então que nós façamos por continuar nesse nosso lar. A gente não precisa nem ser o melhor, nem mais rápido, nem mais esperto. Você só precisa dar o melhor de si. Então, nós temos que dar o melhor de nós. Então, uma pessoa, eu vi numa live também, não me lembro quem, falando, gente, não desespera não, só dá o melhor que você tem. Procura fazer aquilo que é melhor. Procura dentro de você o que você tem de bom e coloca a serviço do bem e do melhor. Então aí a gente já está caminhando. Claro que temos que trabalhar isso, né? Procurar dentro de nós mesmos aquilo que é melhor. E aí, para encerrar, deixa eu ver aqui, acho que já é o último slide, que eu possa no final de cada dia rever o que eu fiz e fazer o melhor no outro dia. Esse também é um conselho, mas é uma fórmula. Então, se eu fizer, é muito aconselhado isso por espíritos superiores,
por pessoas que nem é da nossa doutrina, mas que tem mais experiência e que também se fala em nome do bem e fala, gente, vamos fazer uma análise do que nós fizemos. É difícil, às vezes a gente faz a nossa prece e tudo, mas lembra, o que será que eu fiz de bem hoje para repetir? E o que eu fiz que não é tão bom para corrigir? Ou aprender. Ou aprender. Porque assim a gente melhora. Por exemplo, às vezes a gente fica bravo com alguém, perde a paciência. Ai, não é tão grave. Porque nós temos que aprender a ter paciência. Paciência faz parte das nossas conquistas. Às vezes a gente pegou o pedaço maior do bolo, dividiu e pegou o pedaço maior. Acho melhor eu pegar um pedaço justo e quando eu tiver aprendido, um pedacinho menor em prol, porque a gente faz isso para os filhos, né? Mas para as outras pessoas, talvez a gente nem faça. Enfim, pequenos detalhes que nós podemos fazer, procurando dentro de nós aquilo que nós temos de melhor para oferecer. Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu demorei um pouquinho, né, para falar isso. É que eu falo muita coisa, eu sou muito faladeira. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, pelo carinho, pela atenção que eu percebi que todos deram e pedir a Deus e a Jesus que nós possamos permanecer unidos, que nós possamos caminhar dentro disso que nós nos propusemos. Muito obrigada, gente.